Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Nessa aula nós vamos ter a revisão para o simulado voltada para a turma do segundo ano do ensino médio. Nós teremos no nosso simulado, ao todo, 6 questões. São questões interessantes e nós agora vamos rever alguns dos assuntos que a gente já trabalhou, que podem cair no nosso simulado. Então vou apresentar aqui a tela e a gente vai relembrar esses tópicos importantes. Com certeza vocês vão se lembrar da maioria das coisas que a gente vai ver, porque são coisas recentes, tá bom? E são assuntos bem interessantes. Pessoal, com relação à globalização, a gente escuta muito falar nessa palavra, né? Globalização. A globalização, ela acontece quando há uma integração a nível internacional entre vários países diferentes. Quando a gente fala integração, nós falamos, por exemplo, com relação à cultura, com relação à parte comercial também, a questão dos transportes entre os países também vai acontecer com mais facilidade. Aprende-se novos idiomas, novas culturas são aprendidas, pessoas mudam para outros países, pessoas compram produtos de outros países. Então o mundo está cada dia mais ficando mais interligado. As partes do mundo, elas estão a cada dia que passa ficando mais interligadas umas com as outras. Então, resumindo, esse é o conceito de globalização, certo? E com o passar do tempo, foi se desenvolvendo a ideia de que nós estamos agora inseridos numa aldeia global. A aldeia, vocês sabem, né, que é o local onde os índios moram. Só que, devido ao fenômeno da globalização, onde está havendo mais e mais integração a nível global, então há essa denominação que a geografia ela propaga, que é a ideia de aldeia global. Está vendo aqui todo mundo de mão dada ao redor do mundo? Porque está todo mundo bastante integrado, certo? Antes, você não tinha conhecimento de coisas que aconteciam do outro lado do mundo. Agora você tem com a maior facilidade. Isso acontece, essa globalização, ela é facilitada principalmente por meios de telecomunicação e meios de transporte. O que são meios de telecomunicação? Televisão, internet, o rádio, jornais, tá bom? A tecnologia facilitou mais ainda você ter notícias de coisas que acontecem em outras partes do mundo inteiro. De outras partes bem distantes do mundo, inclusive. Além da telecomunicação, os transportes. Hoje você viaja de avião facilmente para qualquer país. E existem viagens que demoram menos de um dia para qualquer país que você quiser. E é possível você fazer e conhecer novos lugares facilmente. Então, com isso, com essa facilidade toda, desenvolveu-se essa ideia de que fazemos parte de uma aldeia global. Praticamente não há segredos agora entre os povos. O conhecimento se propagou de uma maneira bastante rápida, com a facilidade da telecomunicação e dos transportes. Tá bom? Agora vamos ver alguns efeitos da globalização. O que a globalização ela causou com o passar do tempo? Uma das coisas que surgiu foi a questão das redes geográficas. Existem pontos fixos dentro do mundo globalizado, né, que são as cidades, né? Cidades globais, por exemplo, como Nova York, São Paulo, Londres, Paris, Tóquio, Moscou, entre outras, né? E entre essas cidades há redes também, onde há fluxos de pessoas e também de informação. Então, o espaço geográfico é composto por um denso emaranhado de redes, é realmente um emaranhado, onde há movimentação o tempo todo, tanto de pessoas como de informação, né? Por meio das quais, nessas redes, né, desse emaranhado, né, ocorrem fluxos dos mais variados tipos.
Há redes de comunicação, como televisão, rádio, telefone, computadores, ligados por satélites e cabos de fibra ópticas. Redes de rodovias, isso aqui já é do sistema de transportes. Rodovias onde tem carros, ônibus, motos, e assim por diante. Ferrovias, que é onde temos os trens, os metrôs, trem-bala. Hidrovias, os rios, onde nós temos as embarcações. Temos os canais, como por exemplo o canal de Suez, que recentemente ficou tendo um problema. Ele foi por causa de um navio que acabou obstruindo a passagem, né? Acabou prejudicando até a economia. Acho que vocês devem ter visto essa notícia. Então, é um exemplo de hidrovia, né? Um canal feito pelo ser humano, além dos canais naturais dos rios, né? As aerovias, porque os aviões eles sempre percorrem caminhos que são todos os dias feitos, eles não vão aleatoriamente, até para evitar colisões, eles seguem um caminho já fixo, né? As aerovias. Por mais que não dê para ver, mas é um caminho fixo, né? Ele já tem a altitude programada exatamente por causa do seu tamanho, é traçado o destino bem direitinho, dá até para ir pelo piloto automático, né? Pelas aerovias. Então, por meio dessas redes de transporte aqui, flui mercadorias e pessoas, e muitas outras coisas. Essas redes podem abranger o espaço geográfico local, quando há, por exemplo, ali entre as cidades, né, próximas, ou estados também, né? A nível nacional, né? Dentro de um mesmo país pode acontecer também. Os caminhoneiros fazem bastante isso, né? Eles andam entre estados que vão percorrer bastante distância, né, entre si. Pega uma mercadoria no Rio Grande do Sul, vai até o Pará, por exemplo, né? A nível regional também pode acontecer uma pessoa sair de um estado, por exemplo, da Bahia para o Maranhão, dentro da região Nordeste, né? E escala mundial também, né? Obviamente, o comércio dentro do mundo globalizado ele acontece de forma mundial. A gente, por exemplo, tem as vendas, né, do Brasil para os Estados Unidos, ou a China vende coisas para o Brasil e outras coisas. Então há uma rede estabelecida no transporte e também na telecomunicação, na comunicação de modo geral, no mundo inteiro. E essa rede é emaranhada porque ela é muito densa. Há redes em todos os lugares. Às vezes você está numa cidade e passa um avião por cima da sua cabeça, enquanto isso na rua vizinha passa um caminhão carregando mercadorias, aí você escuta a buzina de um trem. Enfim, aí enquanto isso você vê a televisão com notícias lá das Olimpíadas do Japão. É um emaranhado de redes. Essas físicas aqui que a gente vê são de transportes, aquelas que são de comunicação, às vezes não são palpáveis, né? Mas elas existem também. Outra coisa que a globalização ela tem por efeito é a questão das multinacionais. Elas se espalham pelo mundo, né? São empresas que estão presentes em mais de um país, têm a sede em um país e filiais em vários outros países. Aqui tem um mapa. Esse mapa mostra algumas grandes multinacionais, por exemplo, McDonald's, a Volkswagen, Subway, Pampers, Oral-B, Oreo, Quaker, que mais? Band-Aid, Kodak, o Linux, símbolozinho aqui do pinguim do Linux, o PlayStation. Tem várias marcas famosas, tá bom? Elas estão a cada dia crescendo mais e se espalhando pelo mundo inteiro. À medida que o lucro delas vai aumentando, elas têm condição de instalar mais filiais em mais partes do mundo, certo? Por exemplo, a Volkswagen, a sede é na Alemanha, mas há fábricas da Volkswagen espalhadas em vários lugares do mundo. A Subway, ela não está apenas em um país, está em vários países. E assim por diante. Tá bom? Então é uma característica do mundo globalizado. Presença de multinacionais inseridas em vários países diferentes. Outra coisa, formação de blocos econômicos. Os blocos econômicos facilitam o comércio entre os países membros. Então, se você está, por exemplo, aqui no Mercosul, que tem o Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Venezuela, o comércio entre esses países do Mercosul, entre eles, é facilitado. Tá bom?
As taxas, elas podem ser diminuídas ou até deixarem de existir. Há um imposto comum entre os países para receber mercadorias de fora, enfim. Facilita o comércio entre os países aqui, que fazem parte do bloco, né? Há vários blocos econômicos espalhados pelo mundo inteiro. A gente já estudou sobre os blocos econômicos no 9º ano, né? Só para relembrar alguns deles, né? A CEI aqui na Europa, né? Comunidade dos Estados Independentes, é o símbolo da CEI, né? Temos a União Europeia, temos a ASEAN, a APEC, a SADC, o Pacto Andino, a NAFTA, certo? Muitos deles ainda estão em pleno funcionamento e firmes e fortes com esse objetivo de facilitar o comércio entre os países. E, por exemplo, a União Europeia tem próximo de 30 países, cerca de 30 países ao todo. Então você vê que mesmo com culturas diferentes é possível você ter o ideal comum entre vários países, certo? Então isso é uma característica de um mundo globalizado. Antigamente não havia essa integração entre pessoas de países diferentes, não. A existência de blocos econômicos é uma evidência de que realmente vivemos em um mundo globalizado, mas integrado entre as pessoas de diferentes países. Outra coisa que a gente observa nesse mundo globalizado é a expansão do sistema capitalista, que está intimamente associado, esse modelo econômico vigente no mundo atual é intimamente relacionado com a globalização. Tá bom? Se você observar, o início do capitalismo se deu com as explorações marítimas, né? Quando as potências aqui da Europa, né? Potências marítimas como Inglaterra, Portugal, Espanha, a Holanda, a França, foram para o mar buscar colônias, né? Buscar terras novas para explorar. Então, aí o sistema capitalista começou a nascer e hoje está a todo vapor, né? Hoje nós já temos o capitalismo financeiro, presença de bancos, indústrias, né? E ele está em pleno funcionamento no mundo inteiro, em todos os continentes, na maioria dos países. Mesmo naqueles que se dizem socialistas, há práticas capitalistas também, como a China, por exemplo. Ok? Então, o avanço do capitalismo sobre os países é uma evidência de que estamos em um mundo globalizado. Qual é o mais importante? Estados Unidos. E a maioria dos países é influenciada pelos Estados Unidos da América, tá? Que é um país capitalista. Que, querendo ou não, é um grande exemplo de participação, atua com bastante força nesse mundo globalizado, influenciando culturalmente outros países, comercialmente, entre outras coisas. Porém, a gente falou recentemente sobre movimentos anti-globalização. São pessoas, são grupos de pessoas que se organizam, fazendo, por exemplo, protestos, movimentos contra essa ideia da globalização, porque na visão deles não é justo, não é uma coisa justa, porque há muita o quê? Desigualdade social, problemas que estão ligados aí com o capitalismo. Lembre-se que o capitalismo está intimamente associado com a globalização. E do jeito que a globalização está funcionando atualmente, não está sendo justo com muitas pessoas. Há poucas pessoas que se beneficiam, são os ricões, e há algumas pessoas que se prejudicam, são os pobres, né? Tem outra imagem que mostra isso. Aqui é mostrando justamente que há movimentos, né? Movimentos, entenda, que tem a ver com protestos, manifestações, encontros que vão expor a opinião dessas pessoas, né? Desses manifestantes contra a globalização. Está aqui, ó, uma figura mostrando o motivo desses movimentos. É justamente essa ideia de desigualdade, tá bom? Onde há sempre uma pessoa que manda, uma pessoa rica, uma pessoa com poder, né? Há uma desigualdade social, há uma desigualdade de poder, onde esse daqui vai mandar nesse aqui, que está encurvado aqui, obedecendo, tá bom? Então, para essas pessoas que são contra a globalização, o mundo globalizado difunde isso. Outra imagem, mostrando a mesma coisa, só que agora é uma charge, né? Tá aqui o rico, o empresário, o capitalista cheio de dinheiro, né? Aqui
trabalhadores aqui pelejando, trabalhando para o lucro dele. Aí ele fala, por que não podemos ser todos bons amigos? Para ele é fácil, né? Tá com o chicote na mão, oprimindo aqui os trabalhadores. Infelizmente, é assim no mundo globalizado, certo? Há a figura dessas pessoas que se dão mais bem com o sistema, como funciona atualmente, e há a figura dessas pessoas que são vítimas, que são pobres, sem muita possibilidade de ascensão. Dificilmente esse personagem vai se tornar esse aqui algum dia. Tem pessoas que nascem em berço de ouro e nela ficam até morrer. Bom? Outra coisa, que os movimentos de globalização às vezes se manifestam contra, é que para alguns a economia dos países pode ser prejudicada por causa da globalização. Por quê? Porque às vezes quando você abre as suas portas para comprar, para que o país compre mercadorias de fora, essas mercadorias que vêm de fora, às vezes, são mais compradas, mais valorizadas pelas pessoas do que as mercadorias nacionais. O que acontece com as fábricas nacionais, com o produto nacional? Fica desvalorizado. Não vai conseguir competir com o que vem de fora. Então, por exemplo, um país como o Brasil, temos as fábricas aqui, né? Vamos dizer, uma fábrica de sapato brasileira, né? Aí entram sapatos que vêm, sapatos lá da Itália, por exemplo, muito bonitos, material de qualidade excelente, e chega aqui para o Brasil. As pessoas vão optar o sapato brasileiro, talvez não tenha tanta qualidade, né? Se o preço for parecido, dificilmente o produto brasileiro, o produto nacional, vai ser competitivo com o que vem de fora. Então a economia nacional tende a ser piorada. Aqui um gráfico mostrando uma queda, né, nos números, exemplificando isso, que a economia nacional tende a ser vítima caso a globalização ela aconteça de fato de uma forma neoliberal, tá? Os antiglobalistas são contra essa globalização neoliberal. E lembre-se que o liberalismo é isso, é quando a economia ela não sofre a influência do governo, né? E aí, por causa disso, o produto nacional de um país mais frágil, né? Sem muita competitividade e tal, pode ser seriamente prejudicado, certo? Pessoal, em resumo, é isso. E caso vocês tenham ficado com alguma dúvida sobre algum desses assuntos, podem me perguntar, não tenham vergonha, tá bom? Esses assuntos são alguns dos principais que poderão cair na nossa prova do simulado de geografia. A gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau.